Passou tanto tempo desde que aconteceu, mas ainda consigo lembrar de cada segundo disso. É como se as lembranças tivessem se soldado na minha mente, e por mais que eu tente, nunca consigo esquecer meu tempo na Tennessee Children's Home Society. Tinha apenas 9 anos quando me levaram. Não consigo lembrar como era o rosto da minha mãe, mas consigo lembrar de seu protesto enquanto me arrastavam. Era o ano de 1946, e eu acabava de ser colocada em uma agência de adoção em Memphis, Tennessee. Embora não consiga lembrar como minha mãe se parecia, ainda consigo lembrar por que me levaram para longe dela. Minha mãe era mãe solteira, então tinha que trabalhar muito para nos sustentar. Normalmente me deixava sozinha por longos períodos de tempo devido ao seu trabalho e frequentemente voltava tarde da noite. Era filha única, então ficar sozinha a maior parte do tempo me fez muito madura para a minha idade. Tive que aprender a cuidar de mim mesma, pois fazia muitas coisas em casa por conta própria. A maioria dos nossos vizinhos acusava minha mãe de negligência, mas mesmo naquela idade eu sabia que ela estava fazendo o que tinha que fazer para colocar comida na nossa mesa. Embora não passássemos muito tempo juntas, amava minha mãe e era grata por tudo o que ela fazia. Nossa vida não era perfeita, mas era boa, e eu adorava estar com ela. Mas nosso tempo juntas não durou, pois infelizmente as coisas logo tomaram um rumo drástico. Minha mãe havia adoecido gravemente. Perdeu o emprego devido a seus problemas de saúde e as coisas logo se tornaram muito mais difíceis para nós duas. Ela ainda tinha algum dinheiro que havia economizado do trabalho, então era isso que usava para nos alimentar durante aquele tempo. Nossos vizinhos, que ficaram sabendo da nossa situação, decidiram que minha mãe não era apta para cuidar de mim, e logo a notícia se espalhou para uma agência de adoção próxima em Memphis, e foi então que vieram me buscar. Nunca poderei esquecer a manhã em que chegaram. Foi a primeira vez que vi a secretária executiva da agência, a senhora Tânia. Nem sequer tinha falado com ela e já sabia que era uma mulher fria. Ela e seus colegas basicamente atacaram minha mãe e a obrigaram a entregar minha custódia. Minha mãe não concordou no início, pois lhes disse que se recuperaria logo e voltaria a trabalhar, mas eles disseram que não havia garantia disso. Minha mãe não queria me deixar ir, e eu não queria ir embora, mas era suficientemente inteligente para saber que não tínhamos outra opção. Numa tentativa de convencer minha mãe a me deixar ir, disseram que eu estaria temporariamente sob seus cuidados até que ela se recuperasse. Então minha mãe aceitou a contragosto. Antes de partirmos, minha mãe pediu se podia me abraçar e dizer adeus, mas não permitiram e me arrastaram para fora de nossa casa. Consigo lembrar de gritar e protestar enquanto não a deixavam se despedir. Ela gritava e dizia que havia mudado de ideia, mas seus apelos caíram em ouvidos surdos enquanto me levavam à força. Lutei, mas não pude fazer nada. Enquanto me colocavam no carro, podia ver os rostos de nossos vizinhos que pensavam estar fazendo a coisa certa ao chamar a agência de adoção. Mas, sem saber, haviam me enviado para um lugar pior que o próprio inferno. Meu tempo na Tennessee Children's Home Society foram os piores anos da minha vida. Por alguma razão inexplicável, minha substituição temporária havia se tornado agora permanente, pois ninguém me dizia quando voltaria para casa. Havia pouca ou nenhuma comida no lar infantil, então eu estava com fome a maior parte do tempo. A equipe feminina que estava encarregada de nós vestia trajes de enfermagem brancos. Essas mulheres eram muito abusivas e nos tratavam horrivelmente. Lembro de um incidente em que pedi uma pequena porção extra de comida e me bateram no rosto. O golpe me rachou o lábio e lembro de chorar de dor por dias. Cada dia era pior que o anterior e eu rezava todas as noites para sair algum dia. Mas mesmo então sabia que as coisas não estavam a meu favor. Os casais que vinham ao lar infantil procurando adotar geralmente escolhiam bebês. E as crianças mais velhas como eu nunca eram escolhidas, pois não muitas famílias procuravam crianças mais velhas. Devido à falta de interesse, a equipe odiava as crianças mais velhas no lar e frequentemente nos negligenciavam. Isso levou a maioria de nós a nos unir e cuidar uns dos outros, e assim conheci minhas amigas Kate e Natasha. Embora meus dias no lar infantil continuassem horríveis, minhas amigas Kate e Natasha faziam as coisas um pouco mais suportáveis para mim. Costumávamos contar piadas, rir juntas
e falar sobre nossos sonhos e os lugares a que iríamos quando finalmente saíssemos do lar infantil. Por um tempo consegui encontrar um pouco de felicidade com minhas amigas, mas as coisas não se mantiveram assim, pois durante esse tempo comecei a notar algumas coisas muito estranhas que estavam acontecendo no lar infantil. Por alguma razão desconhecida, a maioria das crianças no lar infantil começava a desaparecer. Era como se sumissem no ar, pois não havia explicação para seu desaparecimento. Eu sabia que não estavam sendo adotadas, pois todo o lar infantil geralmente sabia quando uma criança era adotada. Não eram apenas as crianças mais velhas, pois alguns bebês também desapareciam. A maioria das outras crianças não parecia notar ou se importar com isso, pois parecia que eu era a única que percebia a atividade estranha. Minha mãe sempre me dizia que eu era uma menina muito perceptiva, então suponho que por isso me chamou a atenção. Estava preocupada com os desaparecimentos estranhos, mas não fiz nada, nem fiz perguntas, pois sabia que isso levaria a uma surra da equipe. Mas não demorou muito para que Natasha desaparecesse misteriosamente e eu soubesse que tinha que começar a fazer perguntas agora. Lembro de ter perguntado a uma das enfermeiras, uma mulher malvada chamada Cecília, se ela sabia o que havia acontecido com Natasha. Cecília tinha uma cicatriz na bochecha e sempre tinha uma expressão de desdém no rosto. Seus olhos eram vermelhos e inchados e geralmente nos olhava, as crianças, como se fôssemos as coisas mais repugnantes do planeta Terra. Todos tínhamos medo dela, mas ela era a única de plantão naquela tarde. Então reuni coragem e perguntei se ela sabia o que havia acontecido com Natasha. A primeira coisa que Cecília fez foi me dar um tapa no rosto enquanto gritava: "Silêncio, menina demônio! Como ousa falar comigo diretamente? Não ouse me fazer perguntas estúpidas nem mencionar o nome daquela menina neste lar nunca mais." E com isso ela foi embora. O tapa não doeu tanto quanto costumava porque, por mais retorcido que pareça, eu já havia me acostumado ao abuso constante ao qual me submetiam no lar infantil. Então não ia desistir e continuei espionando Cecília sempre que podia, pois sabia que eventualmente me levaria a uma resposta. Passaram-se alguns dias, mas uma noite vi Cecília carregando algo para um terreno vazio perto do lar infantil. Não conseguia ver realmente o que ela estava fazendo, mas parecia que colocava o pacote em um buraco raso que havia cavado no chão antes de enchê-lo com areia. Disse a mim mesma que devia estar escondendo algo importante ali. Então fiz planos para sair escondida do lar infantil e verificar o que era naquela mesma noite. O dia era 14 de maio de 1948. Tinha apenas 11 anos naquela época e consegui sair do lar infantil naquela noite e me dirigi ao terreno vazio. Estava escuro, mas podia identificar onde Cecília havia cavado pela terra fresca. Não tinha uma pá, então tive que usar minhas mãos. Doía cavar com minhas mãos nuas, mas estava determinada. Não demorou muito até que eu chegasse a algo, pois o buraco era bastante raso, mas o que vi me horrorizou até a medula. Saindo da terra estava a mão de uma criança e, ao remover um pouco mais de areia, vi o rosto em decomposição da minha amiga Natasha. Há muitas coisas que podem deixar cicatrizes permanentes em uma menina de 11 anos, mas isso não só me deixou cicatrizes, destruiu todo o meu estado mental. Pude perceber que Natasha não era a única enterrada na cova rasa, pois podia ver os restos de bebês e outras crianças. Comecei a gritar a plenos pulmões, e não demorou muito para que Cecília e a equipe me encontrassem. Imediatamente me arrastaram de volta ao orfanato e relataram o que eu havia feito à diretora da agência, a senhora Tânia. Ela e Cecília procederam a me espancar até quase me matarem e se certificaram de que eu jurasse nunca repetir o que vi. Gritei por dias até perder a voz e continuei gritando quando a recuperei, já que não conseguia tirar a imagem horrível da minha mente. A senhora Tânia e Cecília me sedavam sempre que eu gritava, e às vezes me trancavam e me deixavam morrer de fome sempre que queriam me dar uma lição. Minha única amiga, Kate, frequentemente me dava uma pequena porção de sua já escassa comida, e suponho que isso foi o que me manteve viva. Ainda não sei como sobrevivi a toda a situação, e nunca poderei esquecer os olhos frios da senhora Tânia depois de me trancar e dizer: "Eu teria te matado com minhas próprias mãos pelo que você fez." Mas alguns dos meus clientes começaram a mostrar interesse em crianças mais velhas. Essa é a única razão pela qual você está viva, já que sua vida sem valor pode ser vendida a bom preço. Passaram-se alguns dias depois disso antes de finalmente me deixarem sair.
Disseram-me que um casal queria adotar uma menina de entre 8 e 13 anos e eu havia sido escolhida. Lembro-me de ter chorado enquanto lhes dizia que não queria ser adotada, que queria ir para casa com minha mãe. Então me disseram que minha mãe havia morrido. Então eu não podia voltar para ela, e que essa nova família era minha única opção. Doeu muito ouvir isso, e chorei profusamente enquanto cobriam meus hematomas e me preparavam para minha nova família. A última coisa que lembro da Tennessee Children's Home Society foi dizer adeus a Kate e a expressão satisfeita no rosto da senhora Tânia enquanto me levavam para começar minha nova vida. Felizmente para mim, meus pais adotivos, Frank e Lucille, eram muito amáveis. Frank era um empresário rico e Lucille era psicóloga convertida em professora. Ela e Frank podiam perceber que eu estava traumatizada, então cuidaram de mim e me deram a ajuda que eu precisava. Demorou um tempo, mas eventualmente consegui me curar. Surpreendentemente, apenas 2 anos depois de ter sido adotada, vi nas notícias que a senhora Beulah George Tânia era uma traficante de crianças que operava a Tennessee Children's Home Society, uma agência de adoção em Memphis, Tennessee. O repórter indicou que a maioria das crianças foram tiradas à força de suas famílias, ou sequestradas e vendidas a casais e famílias ricas. Também foi mencionado que a maioria das crianças foi abusada durante seu tempo no orfanato e, em alguns casos mórbidos, algumas delas foram assassinadas. Estimava-se que cerca de 5.000 crianças foram roubadas e aproximadamente 19 crianças oficialmente registradas foram assassinadas devido a esses abusos. Algumas das crianças vítimas de Tânia foram confirmadas como enterradas no cemitério Elmwood, em Memphis, Tennessee. No entanto, muitas outras crianças nunca foram contabilizadas. O número exato de crianças falecidas ainda é desconhecido, já que se estimou que cerca de 500 mortes foram devido a maus tratos. Uma investigação estadual que começou em 11 de setembro de 1950 devido ao aumento de casos de fraude em adoções e um esquema de adoções de bebês no mercado negro que gerou milhões de dólares a Tânia, levou ao fechamento da Tennessee Children's Home em 1950. Mas George Tânia morreu de câncer 3 dias antes de que os cargos fossem apresentados, então nunca foi processada. Eu ainda era uma criança quando tudo isso aconteceu, então não entendia completamente a situação. Mas investiguei tudo quando cresci e foi então que percebi que a senhora Tânia dirigia a agência de adoção como uma espécie de mercado negro de bebês. Também descobri que fui uma das poucas sortudas a ser colocada com uma boa família, já que eu vi que algumas crianças foram colocadas com famílias abusivas ou utilizadas como mão de obra infantil em fazendas. Investigar sobre o incidente trouxe muitas más lembranças, mas eventualmente consegui superar. Quando eu tinha 20 e poucos anos, procurei minha mãe biológica e logo descobri que o orfanato havia mentido para mim, já que ela só havia morrido cerca de 3 anos antes. Também descobri que ela havia me procurado com tudo o que tinha. Embora eu ame meus pais adotivos, ainda gostaria de ter podido dar aquele abraço e dizer o quanto a amava. Agora sou casada com um bom homem e tenho uma filha. Mesmo depois de todos esses anos, sei que nunca poderei esquecer meu tempo na Tennessee Children's Home Society. Li que o enorme escândalo em torno da agência de adoção provocou reformas nas leis de adoção no Tennessee, e fiquei muito feliz, já que nunca desejaria o que passei nem ao meu pior inimigo. Às vezes me pergunto o que aconteceu com minha amiga Kate. Espero que ela tenha conseguido sobreviver àquele lugar horrível. Sei que ela está aí em algum lugar e desejo que tenha conseguido um final feliz como eu. A história que você acabou de ouvir foi um relato que tirei das páginas do diário de minha mãe, a senhora Olivia Jones. Ela agora tem 86 anos. Nasceu em 1937 e ainda está forte. Minha mãe sempre me levava ao monumento em memória das vítimas da Tennessee Children's Home Society no cemitério Elmwood, quando eu era criança, e nunca entendi por que até ler esta história. Fico feliz que ela tenha conseguido sobreviver, então decidi compartilhar sua história para criar consciência sobre os horrores vividos durante tantos anos e para ilustrar as agências de adoção atuais sobre a importância de cuidar mais de seus tutelados. Nossas crianças são o futuro e devemos cuidá-las o melhor que pudermos. Ao longo dos anos, minha mãe encontrou formas de curar, mas a sombra de sua experiência na Tennessee Children's Home Society sempre a acompanha. Ela tem sido um farol de força e resiliência, e embora sua história esteja cheia de dor e sofrimento, também é um testemunho da capacidade humana de superar as adversidades mais terríveis.
Todo ano, no aniversário de seu resgate, minha mãe e eu visitamos o monumento em memória das vítimas da Tennessee Children's Home Society. Lá, naquele tranquilo cemitério, lembramos das crianças que não tiveram a mesma sorte que ela. Acendemos velas e deixamos flores, honrando suas vidas e prometendo nunca esquecer suas histórias. A Tennessee Children's Home Society é uma mancha escura na história das adoções nos Estados Unidos, mas dessa escuridão surgiram reformas que, com sorte, evitarão que tragédias semelhantes voltem a ocorrer. A história de minha mãe não apenas destaca os horrores do passado, mas também serve como um lembrete constante da importância da vigilância e da responsabilidade no cuidado das crianças mais vulneráveis de nossa sociedade. Apesar de tudo o que passou, minha mãe encontrou paz. Viveu uma vida plena, rodeada de amor e apoio, e foi uma mãe incrível para mim. Sua coragem e sua capacidade de encontrar alegria apesar de seu passado traumático me inspiram todos os dias. Enquanto minha mãe continua contando sua história e defendendo os direitos das crianças, espero que seu relato ressoe em muitos corações. Quero que as pessoas saibam o que aconteceu naquele lugar e que se sintam impulsionadas a proteger e cuidar das crianças, assegurando-se de que nunca mais tenham que viver o inferno que ela e tantos outros viveram. Sua história é um legado de resiliência e um chamado à ação para todos nós. Através da educação e da conscientização, podemos trabalhar juntos para assegurar um futuro onde todas as crianças sejam tratadas com a dignidade e o respeito que merecem. Minha mãe, Olivia Jones, é uma sobrevivente, e sua história é um farol de esperança em um mar de dor. Ela demonstrou que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz do amor e da compaixão pode prevalecer, e por isso estou eternamente grata.